temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. O Senado Federal aprovou hoje o impeachment de Dilma Rousseff e Michel Temer já tomou posse como presidente do Brasil. Aliados de Dilma queriam e conseguiram que a decisão fosse tomada em 2 votações. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que, ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato porque não queria perder os direitos políticos. 2 pesos e 2 medidas. Será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. O Supremo Tribunal Federal mantém os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Foram 10 votos a 0 registrados no plenário virtual do STF. Os ministros rejeitaram um recurso do extinto PSL que queria cassar os direitos da ex-presidente de se candidatar a cargos públicos. Em 2016, os senadores decidiram pela perda do mandato de Dilma Rousseff, acusada de crime de responsabilidade fiscal. O presidente do Supremo atendeu a um pedido da presidente Dilma. Vamos voltar a falar com a Juliana. Ricardo Lewandowski autorizou, né, Juliana? Uma perícia internacional nos decretos assinados pela presidente afastada Dilma e nas pedaladas fiscais. Lewandowski explicou que a perícia é pertinente. O presidente Lula se reúne com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A expectativa é de que Lula anuncie Lewandowski como o novo titular do Ministério da Justiça. O nome escolhido pela presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Ministros do Supremo elogiaram. É um mestre, é um acadêmico. Luiz Edson Fachin é o indicado pela presidente Dilma Rousseff. Luiz Edson Fachin vai tomar posse hoje à tarde como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o 5º ministro do Supremo indicado pela presidente Dilma Rousseff. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, acaba de tomar uma decisão sobre as condenações do ex-presidente Lula determinadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. É um mestre, é um acadêmico. O presidente Lula oficializou hoje a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do dia 1º de fevereiro. Multiverso, pode ser assim, a gente pode chamar dessa maneira. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal substitui Flávio Dino, que vai ser empossado no STF. O Palácio do Planalto acaba de anunciar o nome escolhido pela presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin vai ocupar a vaga de Joaquim Barbosa. Receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Joaquim Barbosa grava vídeos em apoio a Lula e contra Bolsonaro. Opa! Luiz Edson Fachin vai ocupar a vaga de Joaquim Barbosa, que se aposentou em julho do ano passado. No Jornal Nacional, você vai ver a decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, de anular todas as ações contra o ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Olá, boa tarde. Nós voltamos a informar você sobre a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Com essa decisão, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Então, agora os processos vão ser analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou por falta de provas a investigação dos senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros, do MDB, por suposto recebimento de propina do grupo Hipermarcas, atual Hiperafarma. Fachin seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República pelo encerramento do caso em relação aos 2 senadores. Eduardo Braga e Renan Calheiros, do MDB,
por suposto recebimento de propina. Vai ver no Jornal Nacional. A segunda turma do STF decidiu que o processo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro deve continuar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anunciou todas as condenações, anulou todas elas, do ex-ministro José Dirceu na Lava Jato, condenações assinadas pelo então juiz Sérgio Moro. Dirceu foi condenado em 2016 na Operação Lava Jato a 23 anos de prisão por participação em um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Petrobras. Sabe, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Com a decisão do ministro Fachin, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. A turma do Superior Tribunal de Justiça julgou hoje o recurso especial da defesa do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex do Guarujá. Os ministros mantiveram a condenação imposta pela primeira instância em Curitiba e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Reafirmaram que existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas recalcularam a pena imposta ao ex-presidente, reduzindo de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A Justiça Federal no Paraná condenou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro na ação penal sobre o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Logo mais no Jornal Nacional, você vai ter os detalhes sobre a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação é a que envolve um apartamento triplex em Guarujá. Como deram no meu triplex? Lula vai poder recorrer em liberdade. O ex-presidente Lula se tornou réu hoje pela 4ª vez nos processos da Lava Jato no Paraná. O juiz Luiz Antônio Boná, da Justiça Federal do Paraná, aceitou a denúncia da Força Tarefa de Curitiba, que acusa Lula do crime de lavagem de dinheiro por receber propina disfarçada de doação para o Instituto Lula.